A inadimplência, ela só existe porque não existem remédios efetivos que a gente possa utilizar para superar crises. As crises são plantadas, as crises são regadas e elas crescem voluptuosamente no Brasil por intenções de grandes máquinas. Se você der oportunidade, o brasileiro que é bom pagador vai cumprir dentro da capacidade financeira que ele tiver para aquele momento. Bora lá, em tempos de Black Friday, promoção, que tal a gente falar de remédios para curar a inadimplência? Esse é o nosso tema de hoje. A gente fala de recuperação judicial, de insegurança econômica e política, com o Dr. Marcelo Fiori, advogado de direito constitucional, econômico, professor universitário. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então fica aqui, esse é mais um episódio do G2 Entrevista começando. Você já sabe, aqui a gente fala de negócio, gestão, tecnologia. Esse programa é patrocinado pela G2, uma consultoria de SAP Business One, que se você ainda não conhece, é só usar aqui o nosso QR Code, ele te leva para mais informações sobre esse sistema de gestão. Então, bora lá começar, fica aí. Dr. Marcelo Fiori, muito bem-vindo, obrigada por aceitar meu convite, estar aqui com a gente no episódio de hoje. Bom, eu vou até fazer uma cola aqui, né? Eu quero que você se apresente. Advogado de Direito Constitucional e Econômico, professor universitário, escritor, jogador de rugby e músico. Faltou alguma coisa aqui? Me conta aí um pouquinho sobre a sua vida. Nossa, obrigado pelo convite, é um prazer gigante estar aqui com vocês. Agradecer o Bruno, que está dando o suporte no backstage para nós podermos estar aqui. Eu não sou isso tudo, eu não gosto de fazer grandes qualificações a respeito do meu currículo, apesar de ser um cara que gosta muito de estudar. Mas eu sou um indignado por natureza. Eu acho que essa é a grande função do advogado quando ele resolve ser advogado. A gente manter as coisas como elas são não é função do advogado, não é função do ser humano que quer uma sociedade um pouquinho melhor. Então, eu sou isso tudo que você disse, mas eu sou pai de duas meninas extraordinárias, uma de 25 anos e uma de quase 19. Eu sou amigo de um monte de gente há muitos anos, inclusive o Caio, que nos indicou para estar aqui conversando juntos. Eu sou músico antes de ser advogado, porque eu comecei muito cedo, mas eu, acima de tudo, eu sou uma pessoa que quer um mundo um pouquinho diferente. Então, talvez por isso toda a minha indignação, e por isso eu agradeço demais a gente estar aqui de câmera aberta. Obrigado de verdade. Eu adoro essas missões, né, que a gente escolhe para a vida e entra na profissão certa e que tem a ver com o nosso perfil. Maravilhoso. Me conta uma coisa, a gente vai se aprofundar aqui no tema de hoje, mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente está em plena... A gente começou com Black Friday, que virou November, né, e que estica para December. Então, assim, tem um monte de promoção por aí. E aí a gente percebe, por exemplo, que as empresas, os e-commerces, os grandes e-commerces, eles têm lá um setor antifraude, eles têm um suporte, uma inteligência de softwares, de setores especializados, né, em antifraude. A gente aqui, nosso público é de pequeno, médio empresário, né, de empreendedor. A gente muitas vezes não tem essa facilidade. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Quando a pessoa física já tem uma tendência à inadimplência, ele leva isso para o negócio também? Você já fez uma analogia aí e tem percebido isso no comportamento dos empresários? Então, eu vou contar uma novidade para você, que isso está no cerne do ser humano brasileiro. O ser humano brasileiro não aceita e não é o maior difusor da lei de Gerson. O brasileiro não quer levar vantagem em tudo. O jeitinho brasileiro, que o mundo inteiro
entende como uma característica do ser humano que nasce aqui, não é verdadeira. O brasileiro, ele é bom pagador na grande maioria das situações. Ele nasce sabendo que o nome é o bem mais importante que ele tem, porque isso vem lá de trás, isso vem do tempo dos nossos avós, na época em que se fazia compra fiado na vendinha da esquina, e era uma das piores vergonhas do mundo quando o indivíduo não permitia mais que você fizesse uma compra fiado porque você não tinha pago em dia a compra do mês anterior. Então, a vizinhança inteira sabia que você não podia. Esse é o pior cadastro de inadimplente que pode existir no planeta. Então, o que nós temos de problema efetivo no Brasil é que o brasileiro não tem oportunidade de quitar as suas dívidas de maneira condizente com a sua capacidade de pagamento. O sistema bancário, por exemplo, e eu sou um crítico ferrenho do sistema bancário, ele usa juros absurdos, ele judicializa a cobrança, ele faz ligações de madrugada, isso vai contra a dignidade da pessoa humana, isso vai contra uma série de princípios constitucionais. Ele força determinadas situações e, ao mesmo tempo, ele tem favorável a ele, por conta de lobbies legislativos, uma possibilidade de fazer o aproveitamento de 30% do débito corrigido pelo índice do contrato uma vez a cada ano. Quer dizer que em 3 anos e pouco, ele liquidou a dívida. Por isso que os débitos bancários, conforme passam o tempo, viram um valor desse tamanhozinho. O banco já aproveitou, ele já recuperou esse dinheiro. Agora, se você dá oportunidade para o brasileiro que está em dificuldade de fazer um pagamento, e nós não temos instrumento para isso, temos agora a lei do superendividamento, mas a gente não tem instrumentos para que o brasileiro vá lá e fale, olha, eu não consigo pagar isso aqui em 1, 2, 3 vezes, eu consigo pagar em 10, 20, 30. Se você der essa oportunidade, o brasileiro vai pagar, ele é bom pagador. E isso vale também para o empresário. A lei da recuperação judicial, eu trabalho com ela há 33 anos, a lei da recuperação judicial, infelizmente, ela não recupera. Pesquisa minha, recente, 96% das empresas que entram em recuperação judicial não saem. É um absurdo. O pequeno e o médio fecham antes do primeiro ano de existência de CNPJ. Então, o que falta para o Brasil é um incentivo para que o pequeno e o médio, de fato, consigam decolar, economicamente se estabilizar, porque ninguém empresta dinheiro para a empresa que está começando, para a empresa para gigante, e a partir deste momento é que a gente, de fato, começa a ter alguma estrutura para que essas pessoas sobrevivam. E se elas têm alguma dor de barriga, se elas tivessem a oportunidade de fazer um pagamento parcelado dos seus débitos, não tenha dúvida que elas fariam. Teve boa notícia na sua fala, então, que o brasileiro não é assim, nem tudo vai no jeitinho brasileiro, como a gente costuma falar. Foi uma ótima notícia aqui. Aproveitando sua deixa, como é que funciona a recuperação judicial? Quando é que uma empresa pode pedir recuperação? Glaucia, uma empresa pode pedir recuperação sempre que ela tiver em dificuldade financeira. A questão é que existem situações que talvez alguns advogados que não estudam com profundidade a lei, isso não é uma crítica, mas o mercado jurídico brasileiro está extremamente inflado, né? A gente tem uma quantidade estúpida, são 600 mil advogados. Só São Paulo e nas maiores regiões são 1.200.000 no Brasil inteiro, se esses números estiverem bem corretos. Mas, às vezes, se propõe uma recuperação judicial sem que a empresa efetivamente precise, só com uma alternativa jurídica de adiar problemas. A recuperação judicial é a oportunidade que você dá ao comerciante honesto para que diga, suspenda o vencimento de todas as minhas dívidas e vamos adequá-las à minha capacidade de pagamento. Você formata 3 grupos básicos, o primeiro grupo é o grupo dos trabalhistas, o segundo grupo é o grupo dos créditos com garantia, que normalmente é onde estão os bancos, e o terceiro grupo é o grupo dos credores quirografários, os desprovidos de qualquer sorte de garantia. São os fornecedores, que forneceram produtos, emitiram uma nota fiscal e não receberam dinheiro. Se você tiver aprovação na maioria dessas 3 categorias, você tem aprovado o seu plano de reenquadramento dos pagamentos dos seus débitos.
você tem que demonstrar em juízo a sua capacidade de pagamento. Então, você tem que gerar dinheiro e ter lucro suficiente para que você pague os seus débitos e mantenha o negócio vivo. Para isso, você tem que manter os impostos em dia, porque os impostos não fazem parte da recuperação judicial no Brasil, como fazem no resto do mundo. O Chapter 11 nos Estados Unidos, por exemplo, põe todos os débitos dentro da mesma cesta. A gente tem um problema extra no Brasil, que os bancos têm direito de cobrar os avais e as garantias paralelos ao processo de recuperação judicial. Então, apesar de você suspender o essencial aqui, você suspende o trabalhista e o criografário, o banco continua fazendo pressão na outra ponta. Então, você tem que avaliar muito bem se de fato é caso de recuperação judicial ou se você se mantém fora de juízo para tentar preservar o seu negócio e a sua atividade. Pedir recuperação judicial é o último remédio que o empresário deve fazer, até porque ele perde a oportunidade administrativa, porque um administrador judicial vai ser nomeado pelo juiz para acompanhar o dia a dia. E nem sempre esse profissional conhece com a mesma profundidade que o empresário que fez o negócio nascer. Então, é uma baita alternativa, mas ela é para muito pouco. Espero que você esteja gostando do conteúdo e ainda tem mais. Essa pausa é rapidinha para pedir para você curtir esse conteúdo, seguir o nosso canal e para te avisar que se você prefere o formato de podcast, G2 Entrevista está disponível em todas as plataformas. Pois é, você sabe, a sua explicação é maravilhosa, porque o nosso mindset é pensar, quando a empresa entrou em recuperação judicial, realmente, se ela não for uma gigante, você já logo coloca ela ali na caixinha da falência, né? Você acha a coisa muito próxima e fala, putz, aquilo ali não levanta mais. Né? Vamos trazer um pouco aqui o nosso cenário de insegurança política e jurídica. Doutor, a minha impressão, vou te dizer aqui como empresária sofrida que sou, é que às vezes a gente faz um contrato e aquilo não vale de nada. É isso mesmo. Porque assim, o meu cliente, eu já tive situações assim o cliente quer ler o contrato de ponta a ponta, com o advogado dele presente, não sei o quê, vamos ler, vamos ficar lendo o contrato a tarde inteira. Lemos tudo, assinamos, e depois de um tempo, ele diz que não entendeu nada, que não era exatamente assim, que ele se enganou, e aí pronto, ele vai na justiça e ganha. Como é que é? Como é que são as empresas, principalmente as empresas de fora, que chegam aqui no Brasil? Qual que é esse cenário aí, político e jurídico do nosso país? Gláucia do céu, é muito difícil a gente trazer isso para a nossa realidade. Por isso, eu tenho me dedicado a fazer pesquisa. Jurimetria é um estudo que você faz, é um estudo científico do direito. As pessoas acham que isso não existe, mas efetivamente existe. E eu tenho um grupo de amigos oriundos do meu mestrado que são extraordinários nesse tipo de estudo. Tem dois caras, inclusive. Um deles é o professor Luciano Tinho, que fala muito a respeito da análise econômica do direito, e o outro é o Eric Navarro Volkart, que é um juiz do Rio de Janeiro que se aprofunda no estudo da análise econômica do processo civil. Aonde isso tudo começa? Exatamente na sua frase, na insegurança jurídica dos contratos. No Brasil, o contrato é um instrumento que foi feito para ser descumprido, porque se fosse para ser cumprido, não precisava de contrato, valia o fio do bigode. E aí você tem variantes gigantescas, onde você faz um contrato com uma operadora de telefonia, por exemplo, sabendo que você vai descumprir, sabendo que você talvez precise rescindir esse contrato antes do tempo, e você se socorre de juízo para que você consiga cumprir o seu objetivo. Isso está errado? Não sei se está tão errado, porque a empresa de telefonia faz o contrato com o intuito de que ele seja discutido, com o intuito de que ele seja judicializado. Então, o que a gente precisaria, na verdade, é trazer essa régua um pouco mais para baixo e colocar as duas partes num fiel de balança onde os contratos passem a ser cumpridos. Quando você assina um contrato, vou dar o exemplo de banco de novo, eu sou tendencioso com isso. Quando você assina um contrato de banco, você sabe
as taxas absurdas que vão ser cobradas de você. Se você andar pelos jardins aqui em São Paulo, você vai ver que só ali na região da Ministro Rocha Azevedo, aquele pedaço de jardins pesado, anda naquela região, você vai ver 6 prédios construindo, de alto padrão, ou de médio para alto padrão. Da onde vem o dinheiro para isso no pós-crise? Vem de fundos de investimento. Se você olhar o contrato propriamente dito, esses contratos são corrigidos pelo IGPM mensalmente, burlando aquilo que a lei permite. Você vai chegar no final do ano com uma correção do teu contrato de 40%. E ele ainda vai corrigir o saldo devedor. Essa conta não é pagável em nenhum lugar do mundo. O contrato é feito pelo fundo de investimento sabendo de que ele vai ser descumprido, mas no intuito de amarrar a pessoa em um determinado sonho, que é a aquisição de um imóvel. Ele tem a garantia real. Então, quem faz o contrato faz pensando no descumprimento, e muitas vezes quem assina falando, bom, se der errado, eu vou a juízo e discuto. Por isso que nosso sistema hoje tem 77 milhões de processos ativos, sendo que 46% deles são cobranças de financiamentos bancários e executivos fiscais. Quer dizer, quase metade dos processos que nós temos no Brasil são cobranças. E eu não estou falando que processos distintos. São 77 milhões de processos andando. Isso está lá no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Se você entrar na página, você vai ver quantos processos nós temos ativos mensalmente. É um absurdo, é fora do comum. Então, a insegurança jurídica vai para aí, porque você assina algo sabendo, como você bem explicou, que ele não vai ser cumprido. E se ele for para ser cumprido, de maneira muito mais ponderada, você vai pegar esse contrato e colocar ele na gaveta, cumprir e esquecer dele. Simples assim. Exatamente, né? Agora vamos falar do seu livro. É um tema super interessante. Eu sei que você acabou de me mostrar outros mais, né? E eu estava aqui compartilhando, né? O quão incapaz eu sou, né? De produzir tanto como você tem produzido aí. Vamos falar então do seu livro. Você lançou recentemente esse, né? De remédios para reduzir a inadimplência. Ah, belíssimo tema. Tem tudo a ver aqui com o nosso público. Graças a Deus, assim, na minha empresa eu não tenho uma inadimplência alta. Eu até pensei que com a crise, meu Deus do céu, a gente começou a fazer uma lista de quem seria afetado, qual cliente que deixaria de pagar. E não, como você disse no começo, né? Todo mundo negociou, conversou e a gente teve uma inadimplência muito baixa, graças a Deus. Mas a gente sabe que outros setores acabam sofrendo muito com isso, ainda mais que eu acho que alguns aí se aproveitaram do momento, né, de pandemia e aí botou aquilo como desculpa também para justificar a sua condução, seu comportamento financeiro. Quais são esses remédios? Conta aqui para a gente que eu estou curiosa para saber. Bom, esse livro ele é fruto de um grupo de mestrado. A gente estava num intervalo de aulas, a matéria tinha acabado e a gente estava conversando com uma das pessoas, o professor que deu a primeira matéria para a gente, que acabou gerando o primeiro livro que eu te mostrei, né? A matéria é Direito como Instrumento de Política Econômica. O Troster é um jogador de rugby como eu, né? Um pouco mais velho, economista do Bacen, um baita profissional. Né? E a Carolina Nabarro, que foi a outra editora, nós editamos esse livro a 6 mãos, né, em 3 pessoas. Também estava batendo papo sobre isso. A Carol, além de juíza, é jornalista. Então, com esse grupo de pessoas, a gente estava discutindo os problemas do judiciário por conta desses números que eu acabei de passar para você. Como é que a gente reduz isso? Como é que a gente tira esses 46% de cobranças da mão do judiciário para que o judiciário possa se dedicar àquilo que efetivamente é importante? E aí começaram a surgir temas como, por exemplo, a lei do superendividamento, que é uma lei que existe super recente, para que as pessoas físicas, normalmente indivíduos que vão lá fazer o crédito consignado, porque as ofertas dos bancos são ferrenhas, né? Quer fazer um consignado, já faço um desconto no seu benefício.
e as pessoas acabam se endividando mais do que efetivamente conseguem pagar. Ou se endividam como o valor ele é retido em fonte, sobra muito pouco para que você tenha o mínimo existencial, o mínimo para que você possa sobreviver dignamente. A lei de recuperação judicial, como a gente falou agora há pouco, ela só serve para os grandes, né? O pequeno e o médio que tentam se socorrer disso vão para a caixinha do falido, né? E o que tem o pequeno e o médio empresário? Não tem alternativa? Precisariam de uma lei, como a lei do superendividamento, que atendesse aos CNPJs, aos pequenos e aos médios CNPJs, que não têm condição de buscar uma recuperação judicial, como a lei 11.101 prevê. A proposta de um projeto desse tipo está aqui no livro. Cobranças como o banco burla o sistema de proteção do bem de família, da Lei 8.009, que protege a casa do indivíduo, e pede para fazer um refinanciamento, uma renegociação de débito, pede uma garantia real. E como o brasileiro tem boa fé no pagamento, ele tem intenção de pagar, ele vai lá e concede isso. A lei da proteção patrimonial, da Lei 8.009, protege o imóvel que já foi financiado. Ele não protege o imóvel que é objeto de um financiamento, até você liquidar. É razoável, né? Só que o banco vai lá e usa essa lei, ou ele burla essa lei usando a lei da alienação fiduciária para pegar uma garantia real e tomar sua casa. Ele não pode fazer isso. E essa lacuna também existe dentro do sistema jurídico brasileiro. Uma proposta para que isso seja resolvido, para que esse buraco seja tapado, também está nesse livro. A gente tem N alternativas para a redução da inadimplência no Brasil. São 20 e poucos textos que a gente tem aqui. Textos magistrais, de gente extremamente inteligente. Alternativas existem. O nosso grande problema é que a gente está na mão do legislativo e do executivo, porque ao judiciário cabe aplicar a lei. Se a lei não existe, a gente tem um remédio, que é a tal da análise econômica do direito, para que você veja o maior bem para a maior quantidade de pessoas possível. Esse é o princípio econômico. Então, você aplica a economia ao direito, como aconteceu no caso Uber. O Uber não tinha legislação que regulamentasse o transporte de passageiro por carros particulares, mas o Supremo Tribunal Federal resolveu que deveria permitir esse tipo de atividade em nome do bem comum. Foi magistral, foi perfeito. Então, nesse livro estão as soluções para que o legislativo ouça um pouquinho, e se uma das propostas que tiver aqui, de fato, vingar, a gente consegue transformar o Brasil num país um pouquinho melhor, porque, como eu te disse, a inadimplência ela só existe porque não existem remédios efetivos que a gente possa utilizar para superar crises. As crises são plantadas, as crises são regadas e elas crescem voluptuosamente no Brasil por intenções de grandes máquinas. Se você der oportunidade, o brasileiro que é bom pagador vai cumprir dentro da capacidade financeira que ele tiver para aquele momento. Excelente reflexão. Então, bora lá, vamos ver. Para a gente fechar aqui belamente aqui o nosso bate-papo, doutor, o que a gente pode esperar aí para 2022, no ponto de vista econômico, né, e como é que o judiciário está prevendo aí a próxima gestão do Brasil? Está difícil essa resposta, está difícil, está uma loucura. A gente viu agora, né, que o João Dória que foi escolhido, né, entre os 3 candidatos ali do partido dele. A gente está vendo o Moro, que ainda acho que já está fazendo campanha, mas ainda não se declarou candidato, e está essa loucura, e a gente tem aí os de sempre também, que não vão deixar de participar da corrida. O que você chutaria aqui para a gente se preparando para 2022? Você fez a pergunta de $1 milhão, né? Tá difícil, eu sei. É mais ou menos, mas vamos lá, vai. Eu fiz uma crítica em um texto recente que eu escrevi para um periódico, né? Saiu do jornal, saiu no Migalhas, que é um portal que tem aí
que fala muito de textos jurídicos, e eu sempre tendo a jogar isso para a economia. O presidente do Itaú deu uma declaração dizendo que ele vê um cenário caótico para a economia em 2022. E ele fez essa declaração imediatamente após o banco declarar um lucro recorde de 6,8 bilhões no último trimestre. Se não está bom para o Itaú, que declarou 6,8 bi de lucro no trimestre, está bom para quem? Existe, Glaucia, uma demanda reprimida do brasileiro por conta de tudo que a gente viveu nos últimos 2 anos. O Brasil e o mundo quer consumir. O que precisa é que a máquina comece a girar, e eu vou falar a respeito de colidência de princípios constitucionais que se discutiu ao longo desses últimos 2 anos entre a vida e a economia. Quando a vida existe dentro de uma determinada equação, quando a dúvida com relação à vida existe nessa equação, ela mata todos os outros assuntos. Eu não sei se você lembra de um joguinho de criança chamado Super Trunfo. Super Trunfo, você tinha aquele joguinho de baralho, né? Onde você tinha aquela carta que ganhava de todas as outras. O direito à vida ganha de todas as outras, independente de economia e de tudo mais. Então, o que a gente pode esperar economicamente desse cenário brasileiro? Se o brasileiro entender que, independente do sistema de governo, seja ele de ultradireita, seja ele de extrema esquerda, seja ele liberal, seja ele não liberal, que as coisas dependem exclusivamente do seu esforço e da sua capacidade de adaptação ao quadro geral, a chance de dar certo é muito grande. Então, o que eu espero para 2022? Eu espero que o brasileiro tenha uma luz na sua frente, consiga entender que as coisas podem ser mais fáceis ou mais difíceis, dependendo do discurso. Eu não sou nem um pouco favorável a discursos extremistas. Eu sou muito a favor do liberalismo econômico até um determinado ponto, porque o Estado precisa cuidar do menos favorecido. Aquele que não teve oportunidade de fazer algo ou, por própria escolha, quer permanecer na situação em que está. O governo e o Estado, de maneira geral, principiológico ou sociologicamente falando, precisa socorrer esse indivíduo. Agora, todos os outros, todo empresariado, porque o empresário é empreendedor por natureza. Se ele tem problema em um negócio, ele vai criar outro negócio. Ele vai continuar insistindo até ele dar certo. Walt Disney quebrou 7 vezes antes de conseguir o primeiro financiamento para construir a Disney World. O Abílio Diniz, que é um exemplo nacional, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi genial quando ele vendeu o Palácio de Cristal, reduziu a quantidade de funcionários de todas as lojas, fez um downsize do Pão de Açúcar para que ele diminuísse a base, se estruturasse novamente e pudesse transformar aquilo na potência que ele transformou. Usem esses caras como exemplo. Saibam que a dificuldade, por pior que ela seja, ela sempre tem um remédio amargo, mas ela tem remédios para todos os males. E se você insistir e persistir, a sua capacidade vai fazer com que você chegue a um determinado ponto que você almejou a sua vida inteira. Não vai ser fácil, mas é possível. Ah, maravilhoso. Eu acho que foi otimista. Esse fechamento ficou muito bom e você tem uma energia muito boa. Eu acho que também o empresário, ele é sempre otimista, ele pode reclamar, porque realmente, às vezes, o governo não facilita muito, né? Então, é sobre essa segurança toda que a gente disse, sobre os problemas que a gente tem entre as classes sociais, essa distância tão grande, né? A gente sentiu muito isso, né? Os meus filhos e as suas filhas devem estudar em colégio particular, deu tudo certo, remoto, tinha computador em casa, né? Tinha como fazê-lo. E aí? E os outros que não tinham
tinham essa condição, que não tinham computador, como é que ficou a educação do país, né? E viva a educação financeira, que não tem chegado para esse pessoal, e aí fica difícil de entender e fazer um link, né, de eu posso ser o dono do meu dinheiro e eu quero fazer com o meu dinheiro o que eu quiser, né? Então, eu posso investir um pouco mais na educação do meu filho, ou no alimento, que é mais importante, né? Então, quando o Estado é dono de tudo e resolve a minha vida por mim, do jeito que ele acha melhor, eu deixo de ter essa liberdade, né? Então, eu acho que, concordo com você, né? Tem um liberalismo moderado, te dá mais oportunidade aí para as pessoas, tem um equilíbrio muito mais bacana, né, para o nosso país. E a gente tem que ir evoluindo na educação para a gente sair do ponto em que estamos, mas eu também estou otimista com 2022. Depois que a gente passou por essa pandemia maluca aí, né, vamos que vai dar tudo certo. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, foi um bate-papo aqui que acho que a gente tem que fazer outros programas para a gente continuar, tem muito assunto para discutir com você, e deixa aí aonde, se as pessoas quiserem encontrar com você está no LinkedIn, onde é que você está, onde você tem dado aula, como é que as pessoas te contatam? Nossa, obrigado de verdade por esse bate-papo. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, pelo menos, tomando um café com você, porque é muito leve, é muito fácil, né? Então, obrigado de verdade pela abertura das portas do teu programa para que a gente estivesse aqui. As pessoas que quiserem... Então, eu estou lá no LinkedIn, então o Marcelo tem 2 L's, Marcelo Fiore, procura no Fiore Advogados, que também é capaz de achar. Tem o site www.fioreadvogados.com.br. No Instagram, @Marcelo, com 2 L's, Fiore, com E de elefante. Tem Facebook, estou em tudo quanto é canto. Aula, eu dou em N faculdades diferentes, se o pessoal quiser acompanhar por lá, e fiquem sempre à vontade para mandar mensagens no inbox, para fazer perguntas, porque eu adoro conviver com gente, porque eu acho que o ser humano é um ser muito especial, e o que eu posso aprender com a grande maioria de vocês, que me faz perguntas, me faz questionamentos, eu simplesmente fico abestalhado. Obrigado de verdade, e fiquem com o canal todo aberto para me procurar no que precisar e no que for necessário. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Foi ótimo falar com você. Até uma próxima. Obrigado. Pronto, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada a você que ficou até o final. Acompanhe a G2 nas nossas redes sociais. Eu te vejo na próxima sexta-feira. Até lá.